Olá, meus amigos, estamos de volta, começando agora a aula de número 6. Vamos falar agora dos conceitos de workflow. Então, pessoal, workflow já falei bastante no decorrer desse módulo, né? Porque, como eu já expliquei para vocês, o workflow está muito integrado, está muito ligado com os sistemas de GED e também os sistemas de gestão de conteúdo. Então, são assuntos aí que não dá para você separar, dissociar, né? Porque o GED ele implementa funcionalidades de workflow. Beleza? Um outro ponto que eu queria destacar para vocês, se você já assistiu às aulas de BPM, né, que eu tenho as videoaulas lá de BPM, vocês vão ver que é muito parecido, os conceitos são muito similares ao BPM, que é a gestão de processos de negócio, né? O workflow, os fluxos de trabalho, é basicamente a mesma coisa. A diferença básica, né, a grosso modo, vou dizer para vocês. Quando a gente fala em BPM, em gestão de processos de negócio, envolve algo muito mais amplo, envolve muitos conceitos de análise de processos, melhoria de processos, né, desenho de processos, envolve medição de desempenho de processos com indicadores de desempenho, né, envolve assim muitos conceitos mais amplos, né, sistemas sofisticados, né, BPM Systems, como a gente já falou, que fazem coisas muito além do que os conceitos abordados quando a gente fala em workflow, né? O workflow é parecido com processos de negócio, mas ele é bem mais simples, ok, pessoal? A diferença é basicamente essa, mas é tudo muito parecido. Então, mas se você não assistiu às aulas de BPM, não sabe o que é BPM, não se preocupe, você vai conseguir entender também o que é workflow e resolver as questões, né? Que é o nosso principal objetivo aqui, é saber resolver as questões a respeito desse assunto. Então vamos lá. Então, workflow é basicamente a automação de um processo de negócio. Essa automação pode ser total ou parcial. Gravem isso aqui, porque isso aqui cai em questão, hein, pessoal? Você vai automatizar os seus processos de negócio, a forma como você executa as atividades, né, as atividades relacionadas ao seu negócio, à sua empresa, né, os objetivos da sua empresa. Então você vai automatizar isso, automatizar essas atividades. Você pode automatizar elas totalmente ou parcialmente, apenas uma parte, ok? No workflow, os documentos ou as atividades, né, que são realizadas durante os trabalhos das pessoas, eles são passados de um participante para outro. E o workflow ele define exatamente isso. Quem são as pessoas que participam, né, do processo, do fluxo de trabalho e que atividades elas fazem e que documentos elas recebem, né, como entrada para executar sua atividade e como saída, quando ela termina, o que é que ela produziu ali de documento, de informações, né? Então, o workflow é isso, automatizar um processo de negócio, passar os documentos ou atividades de uma pessoa para outra. É a definição de como é que essas atividades são executadas, a ordem que elas são executadas, se elas são executadas uma depois da outra, ou ao mesmo tempo várias pessoas estão fazendo a mesma coisa, coisas diferentes. Então é isso. Você vai automatizar para quê? Para que sejam tomadas ações de acordo com um conjunto de regras e procedimentos. Então, quando você vai definir, como é que isso acontece, pessoal? Você vai automatizar o seu fluxo de trabalho através de um sistema. Como eu vinha falando, por exemplo, no sistema lá de gerenciamento de conteúdo. Quando uma pessoa faz um relatório, ela termina o relatório, alguém vai ter que revisar. Automaticamente o sistema de gerenciamento de conteúdo que vai ter a funcionalidade de workflow, né, ele já vai ter uma regra lá pré-definida dizendo quem é que revisa aquele relatório. Terminou a revisão do relatório, o sistema vai definir, avisa ao autor do relatório o que é que aconteceu, né, envia para uma segunda instância de revisão, né, de repente a autoridade máxima ali do setor, o diretor da área, para revisar também alguns pontos específicos. Depois que finaliza tudo, aquilo vai ser enviado para publicação na internet. Então aquilo ali também vai ser passado para a área que publica aquilo, para a assessoria de comunicação, né? O pessoal que trabalha com a publicação o pessoal que mexe no site, no portal da empresa ou do órgão público.
e aquele documento, aquele relatório vai ser enviado para aquela área. Então tudo isso vai ser gerenciado, né, através das regras que são definidas para o seu sistema de workflow, né? Então vejam a forte integração que há aí entre um sistema de gestão de conteúdo e um workflow, por exemplo, né? O sistema de gestão de conteúdo ele vai dar apoio para a pessoa passar esses documentos, digitalizar esses documentos, escrever o conteúdo, né? E a funcionalidade de workflow ela vai ter essa configuração dessas regras de quem faz o que, em que hora alguém pode revisar, quem é que pode publicar o artigo na internet, o relatório na internet, né? Então é assim que funciona. O workflow é isso, é automatizar essas regras, essa passagem de trabalho, de documentos de uma pessoa para outra. Beleza? Então o tema workflow ele é padronizado pela WFMC, esse siglazinho aqui ó, que eu coloquei aqui embaixo. WFMC é a Workflow Management Coalition, né? A coalizão, algo parecido, de gerenciamento de workflow. É uma entidade sem fins lucrativos aí, internacional, que padroniza os conceitos, né, relacionados ao workflow. Então a gente vai ouvir muito falar dela, inclusive o símbolo dela é esse que está aqui no slide passado que eu mostrei, né? Esse aqui é o símbolo dela. Se vocês quiserem entrar no site, coloca aí no Google Workflow Management Coalition ou WFMC que você vai encontrar e pode dar uma olhada lá, ver o que é que eles têm de interessante. Beleza? Vamos lá. Quais são os objetivos de um workflow? Coordenar o trabalho entre várias pessoas. Aquilo que eu vinha falando, né? Uma pessoa escreve um documento, outra revisa, a outra tem que publicar aquele documento. Então, o workflow ele vai definir as regras de quem faz o que e em que momento, né? E ajudar a passar os documentos de uma pessoa para outra. Então, ele vai coordenar esse trabalho entre várias pessoas. Ele vai coordenar também o andamento do processo, né? Por exemplo, no seu workflow pode ter uma regra do tipo a revisão só pode durar no máximo 3 dias, né? Depois de 3 dias, aí vai tomar alguma providência, vai emitir um alerta, o artigo, o relatório vai poder seguir sem revisão mesmo. Você vai colocar regras para coordenar o andamento do seu processo. Vai definir também no workflow a ordem de execução e as condições para cada tarefa ser iniciada, ser terminada. É isso que eu venho falando. E aí essas condições vão envolver pessoas, sistemas e máquinas, né? No exemplo que eu estava falando aqui, era só pessoas e sistemas, mas imagina aí se for no caso de uma linha de produção para aparelhos eletrônicos ou para a fabricação de carros, né? Vai ter lá um fluxo de trabalho, cada pessoa vai ter uma atividade na linha de produção, né? E a próxima pessoa recebe o trabalho da anterior, né, tem que receber de acordo com um conjunto de procedimentos, de regras, né? Então as máquinas também podem estar envolvidas aí no caso de uma linha de produção, por exemplo. O workflow ele tem o objetivo também de simplificar, agilizar e dar maior segurança às comunicações, né? Pelo que eu vinha falando, em vez de uma pessoa ficar trocando e-mails uma com a outra, de deixar um documento, uma pessoa leva um documento para outra, a outra responde, usar aqueles protocolos. Quem trabalha em órgão público com certeza já viu aqueles protocolos manuais, né? Que uma pessoa quando recebe um processo assina lá dizendo que recebeu, em que data recebeu, aquilo fica anotado num caderno, aquilo ali é muito pouco seguro, né? Aquilo ali, se perder aquele caderno, pronto, não sabe mais, ninguém sabe mais onde estão os processos. E no workflow não, isso vai ficar guardado num sistema, né? Quem fez o que, em que momento. O workflow vai melhorar também o trabalho cooperativo, né? Cooperativo ou colaborativo, aquela história de várias pessoas trabalhando em projetos, né? Que envolve aí várias atividades para se atingir um determinado objetivo. E aí o workflow vai ajudar nessa colaboração entre as pessoas para escrever documentos, especificações, projetos, por aí vai, né? Ele vai ajudar a dividir melhor o trabalho, né? E vai também, por exemplo, alertar membros do grupo quanto à ocorrência de eventos importantes ou mudanças. Então, no workflow, de acordo com essas regras, né? Se acontecer alguma coisa, se, por exemplo, vencer o prazo para responder um determinado documento, o workflow ele pode detectar isso e emitir alerta para as pessoas responsáveis.
Beleza? Algumas características do workflow. Isso aqui é bem importante, hein, pessoal? Esse primeiro item aqui do slide, gravem bem, porque isso aqui cai em questão. Olha, os participantes de um workflow, eles devem estar colaborando em busca de um objetivo comum. Já sublinhei aqui, ó. Toda vez que, quando se fala em um workflow, as pessoas têm que estar com um objetivo comum. No exemplo lá que eu falei do relatório, uma pessoa escreve o relatório, a outra revisa, a outra vai publicar. Todas elas têm que ter o mesmo objetivo na hora que ela está naquele fluxo de realização do relatório, de escrita do relatório. Todos têm que ter um objetivo, que é finalizar aquele relatório. Se as pessoas não têm objetivo em comum, se elas estão trabalhando em projetos independentes, então aquilo ali não é um workflow. O workflow é um projeto único, várias pessoas trabalhando num projeto único. Beleza? Então, para ser workflow, as pessoas têm que estar com um objetivo único, num projeto também único. O workflow vai ser representado por um grafo dirigido, onde os nós, os nodos, né, são as atividades, né? Se você lembra de BPM, já viu uma coisa de BPM, também você vai lembrar, né? Um quadradinho, um retângulo lá é a atividade, e as setas entre elas vão indicar qual é a atividade que é executada em sequência. E os WFMS, que são os sistemas de workflow, olha aqui embaixo a siglazinha, o que é que significa. Sistemas de workflow, eles incluem entre os seus componentes um editor gráfico, que vai permitir você representar, ou seja, você desenhar as atividades, o controle de fluxo, né? Qual a atividade que acontece primeiro, se alguma atividade pode acontecer em paralelo com outra, quais são os dados que fluem entre uma atividade e outra, quem são os participantes, né? As pessoas, os setores que atuam naquele workflow. Então, as ferramentas, os sistemas de workflow, eles vão permitir você desenhar como é o andamento, o fluxo do seu processo. Aqui um exemplozinho de uma representação, um exemplo bem básico, só para vocês terem ideia de como é que você desenha isso na ferramenta, no sistema de workflow. Você vai colocar aqui nesses nós mais arredondados aqui, você coloca os eventos de início, de fim, algum intervalo que possa ter no seu workflow. E aí a seta vai dizer a sequência, iniciou. Aí vai enviar ou vai resolver alguma coisa. Depois vai para a atividade, tentar consulta. Né? Imagina aqui que alguém está tentando marcar uma consulta com o médico. Se demorou mais de 5 minutos, né? Então vai registrar aquilo como pendente. Se não demorou os 5 minutos, realiza a consulta e termina. Então, basicamente, né, as questões de workflow em concursos, elas não cobram muito, né, essa representação, desse desenho do workflow. Então coloquei essa figura aqui só para vocês terem uma noção do que é, de como se representa um fluxo de trabalho. Né? A gente vê os detalhes de como desenhar processos lá nas aulas de BPM, quando o assunto cobrado no concurso é BPM. Quando o assunto é workflow, até agora, até o momento, não caiu nenhuma questão em nenhum concurso cobrando como você desenha isso aqui. Né? Pelo menos das que eu vi, tratando especificamente de workflow. Beleza? Alguns conceitos básicos antes de a gente aprofundar mais em workflow. Atividade. O que é uma atividade? É um passo lógico dentro de um processo de negócio. Então, cada fluxo de trabalho ele é um processo de negócio. O processo de negócio ou fluxo de trabalho ele vai ter atividades. Deixa eu só voltar aqui um slide. Então vejam, cada quadradinho desse é uma atividade, é um passo lógico dentro do seu fluxo de trabalho. Beleza? É como se fossem os passos mesmos que você vai executar para finalizar aquele fluxo. No exemplo lá que eu vinha falando de escrita de relatório. Então um passo seria escrever o relatório. Outro passo seria revisar o relatório. Outro passo, publicar o relatório. Então cada um desses é uma atividade. Ok? Participante do workflow são as pessoas que executam as atividades, né? Lista de trabalho ou worklist, né? É a lista de atividades associada a um determinado participante. Então cada participante ele vai ter ali um conjunto de atividades que ele vai ter que desempenhar naquele workflow, né? Isso também, essa lista de atividades não está associado
somente a uma pessoa, pode estar associado a um determinado grupo de participantes, a um setor da empresa, a um setor do órgão público, né? Então, isso que é lista de trabalho. E papel é um conceito também já bastante utilizado, principalmente na área de TI, né? Se você já utilizou aí metodologias de desenvolvimento de software, tem lá o conceito de papel, né? Que é um conjunto de características e habilidades para se executar ali um conjunto de tarefas ou atividades. Então, por exemplo, vou trazer de novo o exemplo que eu estava falando. Lá no exemplo do relatório, quem faz um relatório de auditoria, por exemplo, lá na CGU, é o analista. O analista faz o relatório. O papel, a atividade de escrever relatório está relacionada ao papel analista. Aí a outra atividade, revisar o relatório. Essa atividade está relacionada ao papel coordenador de auditoria, por exemplo. A outra atividade que eu falei é publicar o relatório na internet. Essa atividade está relacionada ao papel assessoria de comunicação. Então veja, o papel ali é um conjunto de características e habilidades que você vai dar um nome, né? Geralmente você dá um nome àquele papel que pode executar uma determinada tarefa. Beleza? É um conceito aí bem simples. E aí vamos resolver já aqui algumas questões para vocês ficarem, relaxarem, verem que a questão aqui de workflow é uma coisa bem tranquila, basta você entender o que eu estou falando, né? E aí você resolve as questões facilmente. Questão da ESAF, DENIT 2013. A tecnologia de workflow está basicamente relacionada a... Então vejam as alternativas, né? Faça aquela pausa no vídeo que no próximo slide eu comento. Vou passar então para a resposta. Resposta certa, letra D, pessoal. Olha lá. O workflow está relacionado basicamente a automatizar processos de negócio. Aquilo que eu falei no primeiro slide sobre o workflow. Você vai automatizar, usar sistemas para que as coisas aconteçam de forma automática, né? A passagem de atividades de uma pessoa para outra, de documentos, né? Então é isso. Você não vai automatizar procedimentos restritos à linha de produção. O workflow não está restrito à linha de produção. Ele pode ser usado em linha de produção, mas também pode ser usado em qualquer fluxo de trabalho, como o que eu venho falando de relatórios, né? E por aí vai. O workflow não é para estabelecer estratégias de pessoas, não é para racionalizar processos, né? E também não é para automatizar redes de negociação informal. É pura e simplesmente automatizar processos de negócio. Mais uma, FCC. Workflow é uma tecnologia aplicada no GED que está diretamente envolvida com... Então vejam aqui, pessoal, a questão falou exatamente o que eu estava falando. O Workflow ele é aplicado no GED. Os sistemas de GED, de gestão de conteúdo, utilizam, né, praticamente todo sistema de GED e de gestão de conteúdo utiliza o Workflow. E ele quer saber aqui na questão workflow está diretamente envolvido com. E ele coloca essas siglas aí. Vejam, né, o que é que mais se adequa ao que a gente já viu. E no próximo slide eu comento. Vamos então para a resposta. Resposta certa, letra B, pessoal. BPM, Business Process Management, né? Lembra que eu falei que o workflow está diretamente envolvido com processos de negócio? Então, processo de negócio é BPM, como eu já havia falado, o Business Process Management. E que outras siglas são essas? KM é Knowledge Management, gestão do conhecimento, né? O workflow ele não está ligado diretamente à gestão do conhecimento. Ele pode até ser aplicado, né, em sistemas para gestão do conhecimento, mas não é uma ligação direta. ERP, né, são os sistemas de planejamento de recursos empresariais. Né, são aqueles sistemas grandes que envolvem ali todas as áreas da empresa, o financeiro, os recursos humanos, a logística, as compras, né, cliente. Então, o workflow não está diretamente envolvido com o ERP, embora também possa utilizar. Todos esses sistemas aqui, dessas siglas, eles podem ser utilizados com workflow. Mas a questão aqui ela quer saber basicamente o que é um sinônimo, uma coisa similar ao workflow. E essa coisa é o BPM. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Mais uma do CESP. O workflow é a automação completa de processo de negócio.
Essa automação identifica todas as atividades do processo de negócio, regras de procedimento e controle de dados associados para gerenciar o workflow durante a ativação do processo. Então veja, são várias afirmações aí nessa questão. Pausem o vídeo, pensem um pouco e no próximo eu comento. Vamos então à resposta. Questão errada, pessoal. Olha lá, o workflow ele não é automação completa. Ele é automação completa ou parcial. Então, se a questão está dizendo que é automação completa, está errado, né? Essa automação pode identificar todas, mas não é obrigado, né? Ele pode identificar apenas algumas atividades que vão ser automatizadas. Então, essa questão aqui é uma pegadinha, pessoal. Workflow não é apenas automação completa, é automação completa ou parcial do processo de negócio. Por isso que ela está errada. Vamos falar agora dos sistemas de workflow, né? Os WFMS, Workflow Management Systems, sistemas de workflow. Há algumas funcionalidades básicas que eles têm, que pelo que a gente explicou aqui até o momento vocês já sabem, mas é bom a gente enumerar e destacar aqui porque isso cai em questões de concurso, né? Às vezes cai exatamente assim, uma funcionalidade do sistema de workflow é tal. Então a gente destaca aqui para facilitar a vida de vocês. Então, roteamento de trabalho é uma das funcionalidades, né? É aquilo que eu venho falando. No workflow, no sistema, você vai predefinir, vai configurar a sequência em que as atividades serão executadas, né? Então, na hora de executar, na hora do dia a dia, na prática, o sistema vai gerenciar isso. Quem é que faz uma coisa, quem é que faz outra, o que é que tem que ser feito primeiro, né? Então é isso. A invocação automática de aplicativos é outra funcionalidade que os sistemas de workflow podem ter. Então, por exemplo, no sistema workflow, uma pessoa lá, um ator, recebeu um documento de texto, um .doc. Então, o sistema do workflow, automaticamente ele vai permitir que você invoque, que você abra o Word para ver aquilo. Ah, não, você recebeu um arquivo em PDF. Aí o próprio sistema também vai ter uma forma de você abrir aquele tipo de arquivo, né? Então ele vai invocar automaticamente o aplicativo correto, né? De acordo com a tarefa que você quer realizar, né? Se, por exemplo, a sua tarefa agora vai ser modelar processos de negócio para a sua empresa, então de repente ele já abre ali o software Visage, que é para modelar processos. Então essa é uma das funcionalidades. A outra, distribuição dinâmica do trabalho, né? Também muito relacionada ao roteamento do trabalho que eu falei aqui em cima. A distribuição dinâmica é cada participante vai ter ali a sua tarefa, o seu trabalho bem definido, o que é que ele tem que fazer, né? E essa escolha pode ser feita automaticamente pelo próprio sistema ou manualmente pelo usuário. O próprio sistema ele pode ter configurado previamente o que é que o trabalho que cada pessoa vai realizar, né? Ou aquilo pode ser feito manualmente por um usuário. Mais algumas aqui, ó. Garantia de integridade do processo. O que é garantia de integridade? É você garantir que o processo vai ser executado de acordo com aquelas regras pré-definidas que alguém, um chefe da área, o diretor da empresa, ele definiu que as regras, a sequência das atividades é aquela. Se a pessoa está fazendo aquilo tudo manualmente, no papel, né, sem nenhuma coordenação, aquilo pode ser que saia de um jeito diferente. Mas quando está usando um sistema de workflow, aí o sistema vai garantir que o processo vai ser seguido, né? A ordem vai ser respeitada. O sistema de workflow, como eu falei, ele tem forte integração com sistemas GED e SCM, né? Gestores de conteúdo e gestão de documentos, né? Porque esses sistemas eles sempre ter, ou quase sempre tem, funcionalidades de fluxo de trabalho para os documentos passarem de uma pessoa para outra. Então, existe uma forte integração de GED e gestão de conteúdo com o workflow. E aqui também, ó, informação bem importante, esse último ponto, que o formato padrão que esses sistemas usam para representar processos. Lembram aquele desenhozinho de processos que eu mostrei com os retângulos,
ligado, que eram as atividades, ligando uma atividade à outra, né, com as setinhas. Então, para você, os sistemas de workflow representam aquilo através de uma linguagem própria, que é, ou que começou sendo o WPDL, a Workflow Process Definition Language. E no futuro essa linguagem evoluiu para o XPDL, que é o XML Process Definition Language. O WPDL foi a primeira e depois evoluiu para o XPDL, que utiliza XML, né, por questões aí de interoperabilidade, de padrões abertos. Então, o XML, o XPDL veio depois para representar os processos de negócio. Esses padrões são definidos também pela WFMC, que é a Workflow Management Coalition, aquela que eu falei aqui no início dessa aula. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Essas são algumas funcionalidades básicas que vocês, como eu falei, a gente já falou delas bastante, mas aqui a gente destaca para vocês ficarem bem preparados para as questões que vão vir por aí. Beleza? Então a gente para por aqui. Na próxima aula a gente continua dessa questão e vê mais um pouco de teoria. Espero vocês então daqui a pouco. Um grande abraço.